Fala pessoal, beleza? Professor Magno aqui. Vamos resolver mais uma questão do IFMA Acesso 2019, que diz assim, a questão 22. Simplificando a expressão E igual 6 dividido por 1 menos raiz de 3 mais raiz de 27, encontramos como resultado para E. Então, temos que simplificar essa expressão aqui. O máximo, né? A gente vai tentar simplificar ela ao máximo e ver qual alternativa a gente chega. Então, vamos escrever aqui rapidão uma expressão sobre 1 menos raiz de 3 mais raiz de 27. Primeira coisa que a gente pode fazer aqui, pessoal, é o seguinte. Vamos já simplificar o raiz de 27. Que vai ficar como? Vai ficar 6 dividido por 1 menos raiz de 3 mais... Esse raiz de 27, pessoal, é a mesma coisa que a raiz de 9 vezes 3. Porque 9 vezes 3 é 27. Então, eu escrevi 27, escrevi 9 vezes 3, nós estamos falando do mesmo número. Então, isso aqui é igual a... Continua aqui com 6 sobre 1 menos raiz de 3, mais 9 vezes 3 eu posso separar como raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 3, que é igual a, repito, vamos repetir a primeira parte, 1 menos raiz de 3, mais raiz quadrada de 9 é 3, e a raiz quadrada de 3 vamos deixar dessa forma, raiz quadrada de 3. Pronto, esse 3 raiz de 3 é a forma simplificada do raiz de 27, ok? Então já simplificamos uma parte. Vamos aqui para a próxima, da seguinte maneira. Nós temos aqui uma fração que tem um denominador 1 menos raiz de 3. E essa outra fração aqui, pessoal, o denominador dela é 1. Então, como são denominadores diferentes, a gente pode tirar o MMC, o mínimo múltiplo comum. Mas a gente pode usar aquela técnica que é o seguinte, a gente já multiplica o denominador por esse numerador aqui, 1 menos raiz de 3 vezes o 3 raiz de 3, e depois repete o denominador. Vou já mostrar para você, vai ficar como? Vai ficar 6 mais 3 raiz de 3, que multiplica o denominador, 1 menos raiz de 3. Aí tudo isso agora vai ficar dividido pelo denominador inicial aqui, ó, 1 menos raiz de 3. Então, vou até colocar entre parênteses aqui, esse aqui era o denominador inicial, multipliquei ele pelo 3 raiz de 3. Agora aqui a gente vai fazer as multiplicações, né? Que nosso objetivo é simplificar a expressão, trazer mais para cá para a gente ganhar espaço. Então vai ficar como aqui? Vou escrever novamente o 6 mais. Esse 3 raiz de 3 vezes 1 é 3 raiz de 3. O 3 raiz de 3 vezes menos raiz de 3, vamos colocar aqui, vai dar menos 3 raiz de 3 vezes raiz de 3 vai ficar assim, ó, 3 raiz de 3 vezes raiz de 3. Tudo isso aqui dividido por 1 menos raiz de 3. Isso aí agora tem que fazer o quê? Vamos continuar a simplificação. Aqui a gente pode reduzir ainda para multiplicação das duas raízes. Então nós teremos, ó, igual a 6 mais 3 raiz de 3, menos 3 raiz de 3 vezes raiz de 3. Esse raiz de 3 vezes esse raiz de 3, isso é igual a 3. Porque é como se fosse o raiz de 3 ao quadrado. Então vai ficar o quê? Menos 3. Esse com esse aqui, pessoal, dá exatamente 3. Ó, a multiplicação desses dois aqui. Então, se é 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, já que a multiplicação das duas raízes dá 3, então fica 3 vezes o resultado. Fica esse 3 aqui de fora com o resultado 3 aqui. Tudo isso sobre 1 menos raiz de 3. Agora a gente vai fazer o quê? Continuar aqui a simplificação. Vai ficar 6 mais 3 raiz de 3. Esse menos conserva ele aqui. E 3 vezes 3 vai dar 9. Tudo isso dividido por 1 menos raiz de 3. A gente já está simplificando. Aqui no numerador nós teremos o quê? 6 menos 9. Essa operação pode ser feita. 6 menos 9, pessoal, vai dar o quê? Menos 3. 6 menos 9, menos 3. Mais 3 raiz de 3.
Isso aqui vai ficar dividido por 1 menos raiz de 3. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar o 3 em evidência, porque o 3 aparece aqui e aparece aqui. Então ele é um fator comum nessa expressão, então a gente vai colocar ele em evidência. Então quando a gente coloca o 3 em evidência aqui, pessoal, ó, em destaque, né, fator comum, aqui nós temos ó, menos 3, se eu coloco ele em evidência, fica só o menos 1 aqui dentro do parênteses. Porque se eu fizer 3 vezes menos 1, volta para o menos 3. Em seguida, teremos aqui o outro 3 em evidência. 3 raiz de 3 dividido por 3, sobra apenas o raiz de 3. Se eu multiplicar aqui, ó, 3 vezes raiz de 3, volta por 3 raiz de 3 aqui. Tudo isso dividido por 1 menos raiz de 3. E tudo isso aqui vai ser igual a 3 vezes... Se a gente observar aqui, pessoal, esse menos 1 mais raiz de 3 e 1 menos raiz de 3, eles são bem semelhantes. O que muda é que eles estão com os sinais trocados. O 1 aqui é negativo e aqui embaixo ele é positivo. O 1 aqui é negativo e aqui embaixo ele é positivo. E o raiz de 3 aqui é positivo e aqui ele, no denominador, é negativo. Então, se a gente dividir um pelo outro, vai dar menos 1. Porque eles são iguais e só muda o sinal. Eles são simétricos, na verdade. Então, quando eu divido dois números que são simétricos, por exemplo, se eu dividir 3 por menos 3, vai dar menos 1. Se eu dividir 4 por menos 4, vai dar menos 1. Então, se eu dividir menos 1 mais raiz de 3 por 1 menos raiz de 3, vai dar menos 1 também. Então, quando eu divido esses dois, quando eu faço aqui a divisão dos dois, simplificar esse com esse aqui, ó, vai dar menos 1. E 3 vezes menos 1 dá menos 3, que é a nossa resposta. Ah, professor, essa conta todinha para dar menos 3? Sim. Simplificando aquela expressão inteira, a gente tem que a nossa resposta é menos 3, que corresponde à letra A. Então está respondida a questão de número 22. Está aí toda a solução para você, passo a passo, com os detalhes, para você entender até chegar aqui no menos 3. Ok? Questões envolvendo radiciação, operações com radicais, nível um pouco mais alto, né, de simplificações, tem que ter um pouco de atenção, mas está resolvido aqui, pessoal. Letra A, a nossa resposta, menos 3. Okay? Se você curtiu a solução, deixe aí a sua curtida. Até a próxima questão, próximo vídeo e valeu!